Adorado é o Senhor nosso Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 22. Versículo 31 e o versículo 32. Louvamos a Deus, irmãos, por mais um dia que o Senhor Deus nos dá a oportunidade de vivermos e adorar o nome dEle. Os irmãos encontraram? Está ali no Data Show, mas eu vou esperar os irmãos e as irmãs encontrar nas suas Bíblias. É muito bom ver os irmãos folhear a Bíblia. Isso é uma bênção. Em algumas igrejas a Bíblia já foi substituída pelo Data Show, pelo tablet. Enfim, a modernidade está chegando, né? Embora algumas coisas são necessárias que não venham se modernizar. Tem tradições que são boas e devem ser conservadas. O Data Show é uma bênção, ajuda muito, mas nada como o crente com a sua espada nas mãos, né? Com a sua Bíblia nas mãos. Glória a Deus. Está escrito assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Por favor, podem se assentar, irmãos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa dele, né? Os irmãos foram sábios, foram bem-aventurados, felizes em escolher estar na casa do Senhor. Às vezes a gente tem algum outro compromisso que não dá para substituir, não dá para deixar para outro dia. E às vezes a gente acaba faltando a um culto ou outro. Isto, quando por motivo justo, é justificável, é aceitável. Mas que bom que sempre que temos a oportunidade, nós venhamos a nos esforçar para estar na casa de Deus. E os irmãos, louvado seja Deus, assim fizeram na noite de hoje. Louvamos a Deus pelos companheiros, os irmãos que estão ali na mesa do som, o irmão que está aqui com a sua guitarra, adorando ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor por isso. Os irmãos que estão na recepção, enfim, aqueles irmãos que por vezes não são vistos, mas são fundamentais para que o culto aconteça. Que bênção, não é? Olha aí, Deus abençoe. Que bênção que é poder trabalhar na casa do Senhor. Meus irmãos, nós estamos reunidos neste culto de quinta-feira. O irmão Marcos comentou a respeito do trabalho que foi realizado ontem. Irmãos, olha para os irmãos verem a nossa situação como igreja brasileira. Trabalhos de evangelismo não deveriam ser a exceção, deveriam ser a regra. Deveria ser algo que nós viéssemos a fazer no nosso cotidiano. Mas nós todos, deixamos as coisas chegar a um ponto em que, quando fazemos um trabalho de evangelismo,
é motivo até de vibrar, de comemorar, pois os anos foram passando e nós todos, fomos nos acomodando. Parece que ser cristão é apenas congregar aos domingos, quando uma das ideias de ser cristão é justamente ser testemunhas de Cristo, testemunhar Jesus, testemunhar o seu evangelho. Então, meus irmãos, vamos continuar trabalhando, vamos intensificar este trabalho, vamos continuar falando para as pessoas nas ruas que existe alguém que se preocupa com elas. Ontem foi um momento muito gostoso. Várias pessoas pararam para conversar com os irmãos que ali estavam, e foi um momento muito agradável. E eu não tenho dúvida, como eu sei que os irmãos também não têm dúvidas, que Deus está trabalhando, que Deus está agindo. Nós estamos semeando uma boa semente, e Deus é o maior interessado em fazer esta semente germinar e dar os seus frutos. Aleluia, aleluia. Imagine se os agricultores fossem homens e mulheres ansiosos, que plantassem a semente hoje e já quisessem colher amanhã. Certamente, irmãos, já não haveria agricultura. Certamente, irmãos, muitas coisas já não existiriam. Mas os agricultores aprenderam com o tempo que é necessário ter paciência. Aleluia! E que por mais que eles preparem a terra, por mais que eles escolham as melhores sementes, por mais que eles adubem a terra, eles sabem que precisa de Deus mandar a chuva. E na obra da evangelização, irmãos, nós devemos fazer o melhor, mas nós devemos ter consciência que quem manda a chuva é o Espírito Santo, é o Senhor Deus. Aleluia! E Ele está interessado em mandar esta chuva, e Ele quer enviar esta chuva. Glória ao Senhor. Muito bem, irmãos, o culto de quinta-feira é conhecido como o culto da libertação aqui na congregação. Em alguns lugares é o culto conhecido como o culto da vitória, ou noite da vitória, ou noite da bênção, enfim, os nomes, a nomenclatura vai mudando de um lugar para o outro. E sempre que a gente pensa em libertação, em bênção, em vitória, nós sempre estamos propensos a pensar nas coisas materiais, nas coisas físicas. É normal, isso é normal, nós pensarmos: olha, eu vou lá no culto, quem sabe Jesus me cura. Eu vou lá no culto, quem sabe Jesus abre uma porta de emprego. Eu vou lá no culto, quem sabe Jesus resolve um problema que eu estou enfrentando. É normal. Aliás, ao longo dos anos, nós estamos sendo preparados para pensar e agir assim. Eu vou buscar a minha bênção. Mas o texto que nós acabamos de ler vai nos falar de um homem chamado Pedro. Este homem, ele foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Este homem, ele andou com Jesus Cristo. Este homem, ele presenciou muitos milagres realizados por Jesus Cristo. Inclusive, está registrado no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, do versículo 29 a seguir,
está registrado que este homem, chamado Pedro, presenciou um milagre realizado por Jesus em sua casa, no seu seio familiar. A palavra de Deus diz que Jesus, ele curou a sogra de Pedro, que estava deitada com uma febre muito alta. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 29, o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Este homem presenciou muitos milagres, era próximo de Jesus Cristo. Mas, irmãos, eu entendo que é necessário, de tempos em tempos, nós alertarmos a igreja e nós mesmos trazer à nossa mente este pensamento de que o maior de todos os milagres que uma pessoa pode viver na sua vida não é a cura de uma enfermidade, não é a prosperidade financeira, não é ver um parente seu ser curado, embora todas estas coisas são importantes, todas estas coisas são coisas que nos levam a glorificar a Deus. Mas, irmãos, o maior de todos os milagres que pode acontecer na vida de alguém é esta pessoa se converter ao Senhor. Aleluia! É esta pessoa, irmãos, ser mudada. É esta pessoa, queridos irmãos, ser transformada. E aqui, irmãos, observem que nós estamos falando de um homem que andava com Jesus. Nós estamos falando de um homem que pregou, que expulsou demônios em um nome de Jesus. Nós estamos falando de um homem que viu a glória de Deus manifesta lá no Monte da Transfiguração em Jesus. Mas aqui agora, o Senhor Jesus, aproximando-se dos últimos dias do seu ministério neste mundo, nesta terra, o Senhor Jesus se aproximando de consumar a sua obra, morrendo na cruz do Calvário. Jesus tem um diálogo com Pedro, e Jesus diz para ele: Simão Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Observe, irmãos, que Satanás só pode tocar na vida de um homem e de uma mulher que serve a Deus, se Jesus permitir. Isso nos remete ao livro de Jó. Satanás queria tocar em Jó. Satanás tinha raiva e fúria contra Jó, mas ele só pôde fazê-lo e fazê-lo dentro das limitações impostas pelo Senhor nosso Deus. Então, irmãos, não fique com medo de feitiçaria, não fique com medo de magia negra, de mandinga. Não tenha medo de nada disto, porque estas coisas não afetam aqueles que estão debaixo da potente mão do Senhor. Jesus disse: Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Os irmãos têm na mente a imagem antiga, como era a moinha do trigo. Como era que o trigo era cirandado, uma pedra embaixo, outra pedra em cima, um vão muito pequeno entre as duas, e o trigo jogado ali, e as pedras rodando e moendo e triturando o trigo. É isso que Jesus diz. Satanás queria te moer, Satanás queria te triturar, Satanás queria destruir você. E ele pediu, ele teve a ousadia de pedir, aleluia. Mas Jesus diz: mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não se desfaleça. Ou seja, Jesus sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó, e Ele não permite uma luta, uma adversidade além do que aquilo que nós podemos suportar. Jesus sabia que se aquilo que Satanás estava pedindo fosse-lhe permitido fazer, talvez a fé de Pedro iria desfalecer, e Jesus disse: não, este é meu, nele você não toca. Aleluia, glória ao Senhor. Mas, queridos irmãos, eu quero me prender sobre o que Jesus diz para Pedro. Logo a seguir, Jesus diz para Pedro: e tu, versículo 32 do capítulo 22 de Lucas, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Se alguém ouvisse isso, iria se espantar, iria se escandalizar, pois Pedro, Tiago e João eram os três mais próximos de Jesus, e dos três, Pedro era muito íntimo de Jesus, muito próximo de Jesus, talvez não tanto quanto João, mas era muito chegado de Jesus, andando com Jesus, cerca de 3 anos ou mais ou menos 3 anos e meio, andando com Jesus. Mas segundo aquilo que Jesus está dizendo, ele ainda não era totalmente convertido. Ainda faltava Pedro se converter verdadeiramente. Existia uma promessa, existia uma chamada, existia uma palavra direta de Deus para a vida de Pedro, mas ele ainda não estava pronto, ele ainda não havia se convertido totalmente. E querido irmão, querida irmã, a maior bênção que um homem e uma mulher pode receber é a bênção da conversão, é a mudança, é a transformação. Querido irmão, querida irmã, nós estamos andando com Jesus há alguns tempos já. Nós somos alvos das bênçãos e das promessas de Jesus já há algum tempo. Mas querido irmão, querida irmã, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até tornar-se dia perfeito. Quantas coisas em nossas vidas nós precisamos abandonar, quantas pequenas conversões nós precisamos fazer em nossas vidas, precisamos receber em nossas vidas. Às vezes, irmãos e irmãs, nós focamos tanto nas bênçãos, quando o Senhor nosso Deus deseja nos aperfeiçoar, nos melhorar ainda mais, nos levar ainda mais à sua imagem, à sua semelhança. Como se dá a conversão? Como acontece a conversão? Depende só de Deus? Depende só do homem? Será que é um misto? Será que existe uma cooperação? Será que Deus age de um lado e o homem tem a responsabilidade de agir do outro? Como acontece a conversão? Como se dá o processo da conversão? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo de número 7, 8, 9, 10 e 11. Está escrito assim:
Evangelho segundo escreveu João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviá-lo, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, meus irmãos, para haver conversão, para haver mudança de vida, para haver esta bênção que é a mudança de vida, a libertação, é necessário a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele age em nossas vidas, ele age para nos levar ao convencimento de que nós estamos errados em alguma área das nossas vidas, ou por que não dizer, em todas as áreas das nossas vidas. E como é que o Espírito Santo faz isso? O Espírito Santo faz isso, meus irmãos, agindo através da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o Espírito Santo trabalha através da palavra. Mas, querido irmão e irmã, se o homem lá fora não tem prazer em ouvir a palavra, se o homem lá fora não tem a oportunidade de ouvir a palavra, como ele vai se converter? Ou, no nosso caso, se nós aqui dentro da igreja não temos o prazer de estudar a palavra, de ouvir a palavra, de pregar a palavra como ela é, como haverá mudanças no nosso meio? Irmãos, Deus deseja nos abençoar, Deus deseja nos ajudar a nos aperfeiçoar. E isto, irmãos, deveria ser algo que nós viéssemos desejar, ansiar. Eu devo desejar melhorar. Os irmãos devem desejar melhorar. Assim como nós desejamos bênçãos, assim como nós desejamos cura, assim como nós desejamos prosperidade, assim como nós desejamos que Deus abençoe as nossas casas, as nossas famílias, nós também devemos desejar melhorar na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Não podemos nos acomodar, irmãos. E como isso vai acontecer? Como estas pequenas conversões vão se dar? Vão se dar através da ação do Espírito Santo e através da ministração, do estudo, da meditação na palavra de Deus. Irmão, se você tiver uma enfermidade, se você for pobre, se você tiver uma necessidade material, você consegue suportar e resistir e vencer.
Mas se você não estiver bem espiritualmente, irmão e irmã, você corre o risco de, mesmo que com saúde, com dinheiro no banco, com carro e casa nova, com prosperidade na família, você corre o risco de perder a tua salvação. Então, querido irmão e irmã, a maior bênção que nós devemos buscar é estar bem com Deus, é estar na presença de Deus, com vida e vida com abundância, com saúde espiritual. Pedro estava andando com Jesus. Pedro achava que tudo estava bem. E de repente, querido irmão e irmã, Jesus confronta ele. Eu queria, irmão, estar lá para mim ver a face, a afeição de Pedro. Talvez tomou um susto, talvez ficou desapontado. Eu queria ver a face de Pedro. Qual foi o comportamento, qual foi a figura da face dele, quando Jesus disse isto para ele? Você está andando comigo, Pedro, tem 3 anos e meio, você já viu milagre, você já foi agente de milagre, mas você precisa se converter. Quando você se converter, você vai ser muito melhor. Quando você se converter, você vai ter condições de testificar do meu evangelho, da minha palavra para os teus irmãos. Quando você se converter, você vai ser líder entre os teus irmãos. Mas para isso acontecer, Pedro, você precisa se converter. Tomou um susto, um baque. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Olha que coisa interessante. Isso já aconteceu com você. Isso acontece comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Ali no Data Show está a primeira, né? Isso, irmão, glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, versículo 10, está escrito assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Paulo falando com a igreja em Corinto. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha aqui, você é cristão, está servindo a Deus, aí você comete um deslizo, aí você tem uma prática diária, quase que cotidiana, de algum erro, de alguma falha de comportamento. Aí você vem na igreja, ou então você estuda a Bíblia, você lê a Bíblia, e aí o Espírito Santo usa alguém, ou o Espírito Santo fala diretamente ao teu coração, através do estudo da Bíblia, e o Espírito Santo te repreende, e o Espírito Santo diz: você precisa mudar, você precisa abandonar isto, você precisa se converter disto. Porque concordam comigo, os irmãos? Concordam comigo que ao longo da nossa vida pequenas conversões precisam ir acontecendo? Sim ou não? Sim ou não? Ou será que você se converte e nunca mais você precisa se arrepender de nada? Nunca mais você precisa abandonar nada? Não. Ao longo da nossa vida nós vamos tendo a necessidade de arrepender-se de algumas coisas, de se converter de algumas coisas, e o Espírito Santo fala conosco através da palavra. E quando Ele fala, irmãos, e Ele nos convence
que nós estamos errados em algumas áreas, é normal bater em nós uma tristeza. Irmãos, eu já senti isso e não foi apenas uma vez. Você comete um erro, um deslize, você comete uma falha, instantaneamente o Espírito Santo fala com você: você errou, você precisa se arrepender. E você pode estar, irmãos, num ambiente de alegria, você pode estar em uma festa, você pode estar aonde você quiser, você pode estar bem. Naquele momento que o Espírito Santo fala, uma tristeza sobrecai em você, uma tristeza cai em nós. E é esta tristeza que Paulo está dizendo. Ela vem, não tem jeito, ela acontece. Mas, irmãos, nós devemos louvar a Deus porque ela acontece. Porque se nós nos entristecemos mediante uma falha cometida, é sinal que o Espírito Santo ainda está falando conosco. Uma vez uma pessoa perguntou para mim e disse que ela tinha cometido uma determinada falha, e disse que ela estava com medo de ter perdido a presença do Espírito Santo. E eu perguntei para ela: mas você se arrependeu? Ela disse: sim, eu me arrependo. Eu choro porque eu entendo que eu cometi este erro, eu me arrependo. Eu disse para ela: se você está sentindo tristeza, está chorando e você se arrepende, é sinal que o Espírito Santo está agindo, trabalhando na sua vida ainda. Ele não te abandonou. Aleluia, aleluia. Quando você se converter, você vai e confirma os teus irmãos. Irmãos, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvidas, não falo isso com hipocrisia, não falo isso com demagogia. Eu não tenho dúvidas que a maior bênção que nós recebemos da parte de Deus é a conversão, é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos ajudando a melhorar. Porque, irmãos, a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E aí, querido irmão, o desemprego fica. E aí, querida irmã, as doenças ficam. E aí, querido irmão, os problemas ficam. Mas aquele homem e aquela mulher que está bem com Deus vai subir glorificando o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Partindo para a conclusão, irmãos, o Espírito Santo trabalha, e ele trabalha, preste atenção nisso, irmão. O Espírito Santo trabalha para a nossa salvação, para que a nossa alma seja abençoada, mas ele sempre trabalha pela palavra. Esses movimentos que estão acontecendo por aí, irmãos, não tem fundamento bíblico. Isso não vai dar certo. Escrevam isso que eu estou dizendo. Isto não vai dar certo. Uma igreja abençoada é uma igreja que tem prazer na palavra. Uma igreja abençoada é uma igreja que valoriza a palavra. Uma igreja abençoada é uma igreja que obedece a palavra, que faz conforme a palavra determina, que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que vigia, que santifica, que renuncia o pecado. Esta é uma igreja abençoada. Estes modismos que estão acontecendo por aí, irmãos, enche a igreja rapidamente, mas infelizmente não tem consistência. E o tempo se encarrega de provar isto. Agora, o crente que se abastece da palavra, os salmos
de número 1, fala sobre ele. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aleluia, não é algo por obrigação, não é algo que ele faz na marra, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, aleluia. Junto aos ribeiros, vem o sol, vem a chuva, vem a seca, mas ele continua produzindo os seus frutos na estação própria, porque ele está bem alimentado pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. Aleluia, aleluia, louvado é o Senhor. A conversão, ela é uma obra do Espírito, através da palavra. Mas ela também, irmãos, carece de uma atitude humana. Ela também, irmãos, carece de uma aceitação do homem. Observe os irmãos o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, o versículo 19... do capítulo 3 de Atos. Pedro está pregando aqui, um grande milagre aconteceu, um paralítico andou. O milagre é uma bênção, irmão. O milagre é bênção para a pessoa que recebe. O milagre é bênção para a comunidade que assiste o milagre. Mas nós não devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção em milagres. Preste atenção, irmãos. Israel é a nação que viu no passado e continua vendo no presente, irmãos, milagres. Não houve um povo que mais viu milagres do que o povo de Israel. Todavia eu pergunto aos irmãos: Israel tem aceitado Cristo? Israel tem obedecido a Cristo? Sim ou não? Não. Por que eu digo isso, irmãos? Para provar para os irmãos que milagre não segura ninguém na presença de Deus. Quantos leprosos Jesus curou? E quantos voltaram para agradecer a Ele? 10 leprosos Jesus curou, apenas um voltou para agradecer a Ele. Cadê os outros 9 que receberam igualmente o milagre? O que foi feito deles? Milagres não seguram ninguém na presença de Deus. Uma pessoa pode receber um grande milagre e ainda assim ir para o inferno. Mas querido irmão e querida irmã, independente de milagre, se a sua fé estiver firme em Jesus Cristo, logo logo você estará com Ele nos céus, celebrando as bodas do Cordeiro, aleluia. Aleluia. Pedro está pregando, e no versículo 19 do capítulo 3 de Atos ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele usa 2 palavras, é Atos, irmão, Atos capítulo 3, versículo 19. Ele usa 2 palavras, arrependei-vos. O arrependimento é a ação do Espírito, mostrando para você que você errou, que você precisa sentir tristeza e lamento pelo teu erro. Arrependei-vos. Mas ele diz ainda: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Observe que aqui ele usa as palavras dizendo ao homem e à mulher que esta ação não deve ser meramente uma ação do Espírito, mas deve ser uma resposta do homem e da mulher à ação do Espírito. O arrependimento e a conversão é eu que preciso sentir na minha vida, mediante a ação do Espírito sobre mim. Porque eu posso ouvir a voz do Espírito, eu posso me dialogar com o Espírito e ainda assim endurecer o meu coração. Eu provo isso aos irmãos. Deus falou com Caim, sim ou não?
Sim ou não, irmãos? Caim falou com Deus, sim ou não? Mas eu pergunto aos irmãos: Caim se arrependeu do mal que ele planejava fazer? Não se arrependeu. O Espírito agiu, o Espírito trabalhou, mas Caim endureceu seu coração à voz do Espírito. Mas querido irmão, querida irmã, aleluia, coisa boa é quando o Espírito Santo fala conosco e nós nos arrependemos e nós nos convertemos. Olha o texto bíblico aí: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu não tenho um apagador divino para apagar pecado, como um professor apaga umas letras numa lousa de um quadro. Mas quando eu me arrependo, quando eu me converto, quando eu dou lugar à voz do Espírito, o próprio Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim, apaga os meus pecados. Louvado seja o nome dele para sempre. E a palavra dele diz: para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Logicamente que aqui Pedro está se dirigindo a um público não cristão. Mas irmãos, nós também passamos por isso. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados cotidianos e abandonamos e convertemos e mudamos de vida 180 graus no nosso comportamento, os tempos de refrigério pela presença do Senhor vêm sobre nós. Aleluia. E aí nós podemos dizer, como dizia o salmista Davi, nos Salmos de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Quantos irmãos aqui passam diariamente por este vale? Temos nossa irmã aqui que está sempre contando dos seus problemas de saúde. Quantos de nós, irmãos, seja por problema de saúde, seja por armadilha do inimigo, seja por um ladrão, por alguém que nos odeia, quantos de nós passamos diariamente pelo vale da sombra e da morte? Quantos de nós poderíamos sofrer acidentes terríveis no trânsito? Quantos de nós poderíamos sofrer emboscadas do inimigo? Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Aleluia, aleluia, porque eu estou de bem com Ele, porque eu sou dele, porque eu sou sensível à voz do Espírito dele. Aleluia, por favor se põe de pé. Aleluia. Os irmãos conhecem a história. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas após Jesus ressuscitar, Jesus vem em Pedro e dá a Pedro a oportunidade de arrependimento, de mudança, de cura. E no capítulo 21, a partir do versículo 15 do Evangelho de João, Pedro é curado, Pedro se converte verdadeiramente, a vida de Pedro é mudada. Aleluia, aleluia. Querido irmão, querida irmã, Jesus pode fazer muitas coisas por você, por mim. Jesus pode te curar nesta noite, não duvide disto.
Jesus pode abrir uma porta que você tanto precisa nesta noite, não duvide disto. Mas em nome de Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã, na lista de prioridades, coloque em primeiro lugar a tua comunhão com Jesus Cristo. Coloque em primeiro lugar a sua comunhão com Ele. Se tem alguma coisa que você faz no teu cotidiano, que eu faço mediante esta palavra, vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a nos converter, para que Ele nos ajude a voltar-se para Ele. Aleluia. É interessante, estou encerrando. É interessante que lá na carta de Gálatas, Paulo diz que Pedro, ele era tido, irmãos, como uma das colunas da igreja. Ele era tido como uma das colunas da igreja. Mas ainda assim, Paulo diz que quando ele percebeu que Pedro estava tendo um comportamento dúbio, na frente dos judeus ele agia de um jeito, na frente dos gentios ele agia do outro, Paulo repreendeu Pedro. Observe, irmãos, que ao longo da vida, pequenas falhas acontecem. Paulo repreendeu Pedro, mas ao invés de Pedro ficar bicudo com Paulo e perseguir Paulo, o que Pedro fez? Aceitou a repreensão e corrigiu os rumos e seguiu em frente, dando glória a Deus. Deus quer nos abençoar, irmãos. Eu quero perguntar se tem alguém que deseja vir à frente e receber oração. Rapidinho, nós já estamos encerrando. Se tem alguém que quer vir aqui receber oração, nós iremos orar pelos irmãos. Se tiver alguém enfermo que precisa da oração com unção, não despreze, irmãos, a oração com unção, com óleo. Vem aqui à frente, nós iremos orar e ungir em nome do Senhor. Eu não sei se Jesus vai te curar hoje, seria eu leviano em garantir isso, mas eu sei que Jesus mandou os enfermos buscar ajuda junto dos presbíteros da igreja e pedir a oração com unção, com óleo. Nós iremos orar pelos irmãos. Por favor, irmão Marcos, unja a irmã. Nós iremos orar pelos irmãos. Você que quer vir à frente e receber oração, orar junto com os irmãos aqui, venha. Irmão, eu preciso melhorar, eu preciso me fortalecer. Venha, venha, irmãos, venha. Nós estamos em um processo e Jesus quer que nós venhamos a melhorar a cada dia. Aleluia. Tão importante, irmão, quanto receber uma cura é melhorar espiritualmente, é estar bem espiritualmente. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te exaltamos por sua bondade, por sua misericórdia. Ó Senhor dos exércitos, nós estamos aqui nesta noite, adoramos o teu santo nome, louvamos o teu santo nome. E agora, Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração. E agora, Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, verdadeiramente em oração, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas dificuldades e pedindo ao Senhor que venha nos ajudar, e pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. Senhor, nós queremos melhorar na sua presença, nós queremos te servir com mais sinceridade, com mais fidelidade. Ó Senhor Deus dos exércitos, em o nome de Jesus,
Eu quero orar neste momento, juntamente com os irmãos, em favor destas pessoas que estão aqui, diante do seu altar. Ó Senhor Deus, elas estão aqui, porque elas confiam no Senhor. Elas estão aqui, porque elas têm esperança na Tua bondade e na Sua misericórdia. Estão aqui como aquelas servas, olhando para as mãos das suas senhoras. Estão aqui olhando para o Senhor, e esperando da parte do Senhor um milagre, e esperando da parte do Senhor uma bênção. Senhor dos exércitos, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Senhor dos exércitos, perdoa pecado, ajude este homem, esta mulher. Senhor dos exércitos, nos ajuda, abençoa este irmão, abre a porta. Senhor dos exércitos, resolva este problema, soluciona esta causa. Espírito Santo, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos que vieram, abençoe os trabalhadores da sua casa, abençoe o ministério, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, nós oramos confiando na sua bondade, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe suas famílias, continuem servindo a Deus com sinceridade, com fidelidade, com dedicação.